Quem nunca ouviu a frase: "Quando você menos espera, a vida vira de cabeça para baixo"? Pois bem, no meu trabalho, essa virada não vem com aviso. Ela chega com o som de uma rajada de tiros, com um grito desesperado no rádio, ou até com o silêncio mortal de uma rua deserta. Meu nome é Marcelo Andrade, tenho 38 anos, sou policial militar e trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais. Desde moleque, cresci entre becos e ladeiras da capital mineira e aprendi cedo que a cidade, apesar de seu charme, guarda também corredores de sombra. Quem olha de fora enxerga os bares cheios na Savassi, os casarões antigos na Pampulha e o trânsito caótico da Avenida Antônio Carlos. Mas quem veste a farda sabe, por trás do concreto e da poeira vermelha dos morros, existem histórias que beiram o terror. E foi em uma noite abafada de sexta-feira que eu descobri o quanto uma ocorrência pode colocar a vida por um fio. O relógio marcava pouco depois das 23h, e eu estava de serviço com meu parceiro, o cabo Eduardo Soares, homem firme, de fala calma, mas dono de um instinto que raramente falhava. Havíamos acabado de atender uma ocorrência simples, um acidente de trânsito na região do Barreiro, quando o rádio chiou com urgência. Atenção, todas as viaturas na área sul. Denúncia de suspeitos fortemente armados circulando em 2 veículos, possivelmente preparando assalto em série. Região do aglomerado da Serra. Risco alto. Procedam com cautela. Meu estômago gelou no mesmo instante. O aglomerado da Serra é praticamente uma cidade dentro da cidade. Um labirinto de ruas estreitas, casas amontoadas e becos sem saída. Eu sabia bem o que significava entrar lá atrás de homens armados. Cada esquina pode esconder um olhar. Cada sombra pode se transformar em ameaça. Eduardo olhou para mim, e eu só balancei a cabeça. Não havia tempo para pensar, apenas agir. Acionamos as sirenes e seguimos. O trajeto até lá parecia mais longo do que nunca. O barulho da viatura ecoava na madrugada, misturado ao zunido distante de motocicletas e aquele silêncio pesado que antecede a tormenta. Quando chegamos nas proximidades, apagamos as luzes e seguimos devagar. A noite estava estranhamente silenciosa, o tipo de silêncio que arrepia a pele e avisa que algo não está certo. As ruas estreitas refletiam a luz amarelada dos postes, enquanto sombras corriam de um lado para o outro. E então vimos 2 carros estacionados de forma suspeita, faróis apagados, motores ainda quentes. Ao redor, 4 homens encapuzados, todos armados até os dentes, fuzis reluzindo sob a pouca luz da rua. Eles falavam baixo, gesticulando nervosos, como quem planejava o próximo passo. Foi ali, dentro daquela viatura, observando a distância, que percebi. Estávamos a segundos de enfrentar um terror que poderia marcar minha vida para sempre. De dentro da viatura, eu conseguia sentir o peso da respiração. Não era só a minha, era a de Eduardo também. Aquele silêncio sufocante nos cercava, quebrado apenas pelo som do motor desligado resfriando e pelo meu coração batendo forte, quase ecoando dentro do colete. Marcelo, são fuzis, 556, murmurou Eduardo, quase sem mover os lábios. Eu apenas confirmei com um olhar. Reconheci de imediato. Eram armas de guerra, coisa que não se compra em qualquer esquina. Aqueles caras não estavam ali para um roubo comum. Isso era algo maior, algo preparado. Os encapuzados pareciam inquietos. Um deles falava ao celular, nervoso, enquanto o outro mantinha a arma apoiada contra o peito, vigiando os arredores. O beco estreito em que estávamos dava visão quase total do movimento deles, mas também nos transformava em alvos fáceis caso fôssemos descobertos. Foi então que o rádio chiou novamente, num sussurro metálico que pareceu explodir dentro da viatura. Viatura 3221. Vocês estão no ponto de observação? Precisamos da confirmação antes de avançar. Corri para baixar o volume, mas já era tarde. Um dos homens girou a cabeça bruscamente. Os olhos dele varreram a rua. O ar ficou pesado. A adrenalina disparou. Segurei o rádio com firmeza,
Respirei fundo e respondi com a voz mais calma que consegui. 3221, na escuta. Ponto de observação confirmado. Suspeitos armados, visuais positivos. 4 elementos. Era oficial. O cerco estava montado e nós éramos a ponta frágil dele. Se esses homens descobrissem nossa posição antes do reforço chegar, estaríamos condenados. Eduardo, ainda com os olhos fixos na cena, sussurrou: Se eles subirem a viela, não teremos tempo de reação. Ele estava certo. A viela era estreita, uma boca de funil. Um passo em falso, e seríamos apenas duas silhuetas marcadas contra o brilho amarelado dos postes. Enquanto pensava, ouvi ao longe o som abafado de motocicletas subindo pelas ruas do aglomerado. Não eram da polícia. Eram olheiros. Meninos, adolescentes talvez, que ganham a vida avisando a chegada da PM. O coração acelerou ainda mais. Eu sabia que o tempo estava contra nós. De repente, um dos homens largou o celular e sinalizou para os outros. Eles começaram a abrir o porta-malas de um dos veículos, e foi ali que a cena congelou na minha mente. Dentro não havia só mochilas. Havia caixas com explosivos artesanais, coletes balísticos e munições em quantidade absurda. Foi nesse momento que percebi. Aquilo não era um simples bando de assaltantes. Era uma quadrilha preparada para a guerra, e nós estávamos sozinhos. Eu ainda podia sentir o suor escorrendo pelas costas, preso sob o colete balístico. Minha mão estava firme no rádio, mas meu coração parecia querer saltar pela boca. Não havia mais dúvidas. Aqueles homens estavam prestes a agir, e se não fizéssemos algo rápido, a cidade teria uma madrugada de puro terror. Eduardo virou lentamente a cabeça para mim. Marcelo, precisamos de reforço imediato. Isso vai estourar em minutos. Assenti. Apertei o botão do rádio tentando manter a voz estável. Central, aqui é 3221. Confirma reforço? Situação de altíssimo risco. Suspeitos fortemente armados. Explosivos confirmados. O chiado que veio em resposta pareceu durar uma eternidade. Até que a voz firme do operador ecoou. Entendido. 3221. Viaturas em deslocamento, helicóptero aguardando liberação. Segurem a posição até reforço. Segurem a posição. Fácil falar quando se está em uma sala com ar-condicionado, longe da linha de fogo. Mas ali, naquela viela abafada, era como segurar a respiração debaixo d'água sem saber quando poderia emergir. De repente, um dos encapuzados fechou o porta-malas e fez um gesto brusco. Os 4 se dividiram. 2 entraram em um carro, outros 2 no outro. Motores roncaram baixo, prontos para partir. Eduardo arregalou os olhos. Eles vão sair agora. E se espalharem, não vamos dar conta. Nesse instante, um dos faróis dos veículos se acendeu e iluminou direto a viela onde estávamos. O reflexo atingiu o vidro da viatura, revelando nosso contorno. Foi como se o tempo tivesse parado. Um dos homens levantou a arma imediatamente, apontando em nossa direção. Foram vistos! Gritei, jogando o corpo para o lado e arrancando a viatura de ré, o motor rugindo na madrugada. O estampido dos primeiros tiros cortou o silêncio da noite. Vidros estilhaçaram. O som metálico das balas ricocheteando contra a lataria me fez sentir o peso da morte passando a centímetros da pele. O cheiro de pólvora se espalhou no ar como uma nuvem sufocante. Eduardo, com movimentos rápidos, puxou a pistola e começou a responder ao fogo, protegendo-se atrás do painel. Mantém firme, Marcelo! Não deixa eles fecharem a gente! O coração batia como um tambor. Cada curva do volante era uma luta entre perder o controle ou salvar nossas vidas. Os carros deles avançaram, os faróis iluminando cada pedaço da viela como 2 caçadores atrás da presa. Eu sabia que, se não conseguíssemos segurar aquela perseguição até o reforço chegar, Belo Horizonte amanheceria nos jornais com mais uma tragédia. E naquele momento, entre disparos e gritos abafados, tive a certeza. Aquela noite ainda estava longe de acabar. O motor da viatura urrava, enquanto eu fazia manobras bruscas para escapar dos disparos.
As vielas estreitas do aglomerado da serra se tornaram um labirinto mortal, onde cada esquina escondia a chance de emboscada. Os carros dos criminosos nos perseguiam de perto, faróis cortando a escuridão e iluminando os becos como se fossem holofotes de caça. As balas batiam contra os muros das casas, estilhaçando pedaços de reboco que caíam como chuva sobre a rua. As famílias assustadas apagavam as luzes e fechavam portas com pressa. Aquele bairro, acostumado ao medo, sabia que quando os tiros começavam, a sobrevivência estava em se esconder. Eduardo gritava instruções, tentando acompanhar o mapa caótico na mente. Desce à direita! Não deixa eles pegarem a gente na subida da ladeira! Virei o volante com força. A viatura quase derrapou, pneus gritando contra o asfalto irregular, mas conseguimos escapar por alguns segundos da mira dos fuzis. Minha respiração era curta, cada segundo parecia um teste de resistência. O rádio voltou a chiar. 3221. Helicóptero em deslocamento. Viaturas adicionais a caminho pela Avenida dos Andradas. Segurem firme. Mas segurar firme parecia um eufemismo para o inferno que vivíamos. O carro da frente dos criminosos se aproximou, tentando nos fechar. Eu sabia que se eles conseguissem, seríamos fuzilados sem piedade. Marcelo, joga contra o muro! Não deixa eles alinhar! Eduardo berrou, apontando para o veículo que nos cercava. Foi instinto. Virei o volante e joguei a lateral da viatura contra o carro deles. O impacto fez um barulho ensurdecedor. O veículo inimigo bateu contra a parede de uma casa e se arrastou, faíscas iluminando a noite. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, o outro carro acelerou, vindo com tudo logo atrás. As ruas pareciam não ter fim. Senti o cheiro de gasolina e pólvora se misturando no ar. O som dos disparos ecoava pelos becos, amplificado pelos prédios e muros, como se a cidade inteira gritasse. De repente, o céu foi cortado por uma luz forte. O barulho das hélices anunciou a chegada do helicóptero da PM. O feixe do holofote iluminou os carros dos criminosos e, pela primeira vez naquela noite, senti que havia uma chance real de sobrevivermos. Mas bastou um dos bandidos erguer o braço pela janela e disparar contra o helicóptero para eu perceber. Aqueles homens não estavam ali para fugir. Estavam prontos para morrer lutando. E nós estávamos no meio de um campo de guerra improvisado, em pleno coração de Belo Horizonte. O barulho do helicóptero misturado aos disparos transformou a madrugada em um caos absoluto. As lâminas cortavam o ar acima de nossas cabeças, projetando aquele feixe de luz branco que se movia como um farol, tentando acompanhar cada carro em fuga. O brilho revelava rostos encapuzados, armas reluzindo e a expressão de puro desespero nas janelas das casas ao redor. Eu segurava o volante com força, tentando manter a viatura estável enquanto Eduardo disparava pela janela lateral. O estampido da pistola dele parecia insignificante diante do barulho ensurdecedor dos fuzis que vinham do outro carro. As balas cortavam o ar, quebrando vidros, furando placas de trânsito e ricocheteando nos muros das casas. Um cheiro forte de pólvora tomou conta do ambiente. Belo Horizonte, que tantas vezes dorme calma com seu céu nublado, naquela noite parecia cenário de guerra. Marcelo, eles não vão parar! Precisamos de cobertura agora! Eduardo gritou, a voz quase sumindo em meio ao tiroteio. Pelo rádio, finalmente veio a resposta que esperávamos. Viaturas de apoio a 300 metros. Ponto de bloqueio montado na saída da Avenida dos Andradas. Atraiam os veículos para lá. A missão era clara: levar os bandidos direto para a armadilha. Mas para isso, tínhamos que sobreviver ao caminho. Acelerando ao máximo, joguei a viatura em direção à avenida principal. O carro dos criminosos nos seguiu como uma sombra, os faróis quase colados no nosso para-choque. Eduardo disparava sem parar, tentando ao menos desacelerar a perseguição. De repente, uma explosão sacudiu a rua. Um dos bandidos havia lançado um artefato caseiro, uma espécie de coquetel Molotov improvisado.
o fogo se espalhou rapidamente pelo asfalto, iluminando os muros e revelando olhares assustados de moradores escondidos atrás das janelas. Eles estão tentando nos parar de qualquer jeito! Eu gritei, desviando por centímetros da labareda. O helicóptero fez uma manobra brusca e o holofote desceu sobre os criminosos. O barulho dos fuzis subiu ainda mais, tiros sendo disparados contra o céu, contra nós, contra tudo. Era a prova de que eles estavam dispostos a levar a luta até o limite. Foi nesse momento que vi, à frente, o bloqueio policial. Viaturas atravessadas na pista, sirenes cortando o ar e policiais posicionados com armas em punho. Era a última barreira. Ou terminava ali, ou não terminava nunca. E quando os carros se aproximaram da barreira, com os criminosos acelerando ainda mais, percebi que estávamos prestes a viver os segundos mais longos e perigosos da minha carreira. As sirenes ecoavam como um grito coletivo. A Avenida dos Andradas estava fechada por viaturas atravessadas, faróis altos iluminando a pista e policiais em posição, todos armados, esperando o impacto iminente. A cena parecia saída de um filme de guerra urbana. Eu segurava o volante com força, o coração disparado. Eduardo mantinha a pistola em punho, os olhos atentos ao retrovisor. Atrás de nós, o carro dos criminosos vinha como uma fera enlouquecida, os faróis cortando a noite, armas cuspindo fogo sem parar. No rádio, a ordem foi clara. 3221. Mantenham velocidade e direcionem os alvos ao bloqueio. Força total autorizada. Repito, força total autorizada. Era a confirmação que ninguém gosta de ouvir, mas que todos sabíamos ser necessária. Não havia mais volta. Quando me aproximei da barreira, reduzi a velocidade de forma calculada e joguei a viatura para a lateral. O objetivo era claro: deixar o carro dos criminosos seguir direto contra o bloqueio. E funcionou. Eles não hesitaram, pisaram fundo no acelerador, fuzis disparando contra as viaturas paradas. O som que veio a seguir foi ensurdecedor. Uma chuva de disparos tomou conta da avenida. Os policiais responderam em peso, rajadas ecoando pelo ar, estilhaços de vidro voando por todos os lados. A claridade dos tiros iluminava os rostos tensos, o suor escorrendo e a respiração pesada de cada um envolvido. Eu e Eduardo nos jogamos atrás da viatura, usando a lataria como escudo. O cheiro de pólvora e de fumaça queimava a garganta. Cada segundo parecia uma eternidade. Um dos carros dos criminosos tentou furar o bloqueio, mas foi alvejado de imediato. Pneus estouraram, o veículo rodopiou e bateu violentamente contra o canteiro central. Dois encapuzados saíram atirando, mas foram rapidamente neutralizados pela tropa. O outro carro, porém, não parou. Mesmo sob fogo cerrado, avançou alguns metros, quase atingindo uma das viaturas do bloqueio. Vi quando uma granada improvisada foi arremessada pela janela. Ela caiu no asfalto, girando lentamente. Granada! Alguém gritou. O estrondo que veio logo depois sacudiu o chão. Estilhaços voaram, o clarão iluminou a noite e a fumaça tomou a avenida. O choque foi tão forte que senti meus ouvidos zumbirem. Eduardo me puxou pelo braço, jogando-me atrás de um muro. O calor da explosão ainda queimava minha pele quando ouvi os gritos e os tiros se intensificarem. Aquele não era mais um confronto. Era uma guerra aberta, no coração da cidade. A fumaça da explosão ainda pairava no ar, densa e sufocante, enquanto os disparos continuavam ecoando sem trégua. O clarão dos tiros iluminavam a avenida como relâmpagos de uma tempestade sem fim. Eu sentia o corpo tremer, não de medo, mas da descarga brutal de adrenalina que percorria minhas veias. Eduardo se posicionou ao meu lado, arma em punho, olhos fixos à frente. Marcelo, eles não vão se render, disse ele, a voz firme, mas com um tom de quem já previa o pior. Entre a fumaça, consegui distinguir o segundo carro dos criminosos tentando manobrar, mesmo já atingido por diversos disparos. O motor roncava alto, cuspindo fumaça preta, mas ainda se movia. Dentro, sombras agitadas,
homens gritando e disparando contra tudo. Os policiais no bloqueio apertaram o cerco. Avançavam em tática de pinça, escudos erguidos, disparos sincronizados. O helicóptero lá em cima iluminava a cena com o holofote, transformando o asfalto em palco de guerra. De repente, uma das portas do carro inimigo se abriu com violência. Um homem saiu correndo, fuzil em mãos, disparando em rajadas curtas. Ele gritava palavrões, completamente fora de si. O impacto das balas contra os escudos policiais fazia um barulho metálico que ecoava como marteladas. Foi nesse momento que Eduardo respirou fundo, mirou com calma e disparou. O homem tombou no chão, a arma escorregando pelo asfalto. Mas não houve tempo para alívio. Do carro, outro criminoso surgiu com algo cilíndrico nas mãos. Reconheci na hora. Era outro explosivo improvisado. O tempo pareceu parar. Se ele conseguisse lançar aquilo contra a barreira, dezenas poderiam morrer. Gritei no rádio: "Explosivo! Neutralizar agora!" O som que veio a seguir foi uma sequência de disparos tão intensa que abafou todos os outros ruídos. O homem não chegou a dar 2 passos. O cilindro caiu no chão e rolou lentamente até parar, inofensivo. A viatura inimiga, já sem controle, começou a andar em zigue-zague até bater violentamente contra o bloqueio. O impacto levantou faíscas e por alguns segundos só se ouviu o som do metal retorcendo. Silêncio. Um silêncio pesado, quebrado apenas pelo barulho do helicóptero e das sirenes que ainda piscavam em vermelho e azul. Aos poucos, os gritos de "área segura" começaram a ecoar. Os policiais avançaram, verificando cada criminoso caído, revistando o carro destruído, recolhendo as armas. Eu respirei fundo, ainda com o gosto metálico da pólvora na boca. Olhei para Eduardo, que estava suado, com a farda marcada pela poeira, mas vivo. Nós dois sabíamos. Por pouco, muito pouco, tínhamos escapado da morte. Mas também sabíamos que aquela noite jamais seria esquecida. A avenida ainda estava tomada por viaturas, policiais em movimento e curiosos tentando entender o que havia acontecido. O cheiro de fumaça e pólvora permanecia no ar, misturado ao som distante de sirenes que chegavam de reforço. Belo Horizonte amanheceria com a notícia estampada nos jornais, mas para nós, que estivemos ali, aquilo não seria apenas mais uma manchete. Sentei no meio-fio, com o colete pesado ainda no corpo e as mãos trêmulas. Eduardo veio ao meu lado, respirando fundo, tentando processar tudo o que havia acabado de viver. Olhávamos em volta e víamos os carros destruídos, armas espalhadas pelo asfalto, estilhaços brilhando sob a luz vermelha e azul das sirenes. Um repórter que se aproximava gritava perguntas, buscando detalhes para sua matéria. Mas eu não conseguia ouvir direito. Minha mente ainda estava presa nos segundos em que a morte parecia inevitável. Lembrei do momento em que o farol iluminou nossa viatura no beco, do som dos tiros cortando o vidro, da granada rolando pelo asfalto. Aqueles instantes voltavam como flashes, e era impossível não pensar. E se tivesse sido diferente? Naquela profissão, a gente aprende cedo que a linha entre voltar para casa e virar estatística é tênue. Às vezes, basta um reflexo, uma decisão em frações de segundo, e tudo pode mudar. Eduardo me olhou, ainda sério, e disse: "Marcelo, mais uma noite que a gente enganou a morte." Assenti. Ele tinha razão. Mas não era só isso. Aquela noite mostrou o quanto estávamos diante de um crime organizado cada vez mais ousado, disposto a transformar ruas comuns em campo de batalha. Quando o dia amanheceu e a cidade retomou sua rotina, muitos talvez nem tenham se dado conta do tamanho da tragédia que quase aconteceu. Mas eu sabia. Eu estive lá. Eu vi o terror de perto. E é por isso que hoje, sentado aqui contando essa história, quero que cada um que ouve entenda. Ser policial no Brasil não é apenas vestir uma farda. É carregar nas costas o peso de decisões que podem custar vidas. É olhar nos olhos da morte e, ainda assim, ter coragem de seguir em frente. Naquela madrugada, entre suspeitos armados e puro terror, eu sobrevivi. Mas a cicatriz invisível desse dia,
Essa vai ficar para sempre.